temporada. Tem uma grande diferença entre esses dois técnicos. Qual? A grande diferença é que o Dorival Júnior tem um elenco estrelado em que individualmente ele tem um potencial muito grande. O Abel Ferreira fez muito coletivamente no equilíbrio que o Dorival não conseguiu fazer nesse Flamengo. Você vai relativizar, Também não deu tempo ainda, né? Em toda a temporada. E o Dorival chegando, mesmo depois do Paulo Souza, que é... Bate aqui. Não. Tô esperando você terminar que eu quero falar. Achei que queria Eu acho que ele não vai concordar contigo, não, viu? Eu vou de Abel Ferreira, porque pra mim, na temporada toda, ele foi o cara que conseguiu um maior equilíbrio, mesmo não tendo jogadores tão estrelados. Equilíbrio. Não, esse é o outro. Há muito tempo se falava muito do quanto o Palmeiras não tinha um cara que fosse assim. Se olhar pro Palmeiras, é coletivo. O quanto ele conseguiu extrair e dar regularidade a essa equipe. Então, pra mim, a melhor temporada continua sendo do Abel Ferreira. Eita. O Abel Ferreira não tem jogadores estrelados. O cara tem o Everton, tem Gustavo Gomes, tem Rony. Fala, nação! Saudações, rubro-negra nação! Vambora acompanhar aqui, né? Mais um react que eu tô trazendo pra vocês. Dessa vez, os comentaristas do Futebol 360 fizeram uma comparação boa, né? Ou até meio inusitada, entre Flamengo e Palmeiras. Qual foi o melhor time dessa temporada de 2022, né? Somando conquista e números dentro de campo. Então vamos acompanhar a comparação entre Flamengo e Palmeiras nessa temporada, né? Mas antes disso, eu já peço seu like e sua inscrição para ajudar o canal aqui na ação. Tamo junto, é nóis aí. E outra coisa, eu queria dar os créditos e direitos autorais ao canal ESPN Brasil, o grupo Disney, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição como créditos e direitos autorais. É isso aí, tamo junto e vambora pro vídeo aí. Flamengo e Palmeiras, qual foi o melhor time dessa temporada? Comenta aí, deixa o like. Valeu! Tá tentando. Ele fala que o Luan tava tentando desde aquela época. Tem uma telinha aí, ó. Vamos lá, atenção. Olha que momento agora no nosso programa. Qual foi o grande time da temporada? Bom, o negócio é o seguinte aí, ó. O Palmeiras fez 3 jogos a mais. Aliás, o Flamengo fez 3 jogos a mais que o Palmeiras. O aproveitamento do Flamengo de 67,5%, do Palmeiras 74,4%. Gols marcados, meio que pau a pau ali, ó, 137, 142. Gols sofridos, o Palmeiras teve uma defesa mais consistente. Pau a pau, não. 63 a 47. Gols marcados. Não, desculpa. 5 gols de diferença ali. O Flamengo fez mais gols em... o Palmeiras fez mais gols em menos jogos. Sim. 137, 142 é pau a pau, né? Margem de erro. Títulos, 2 do Flamengo, 3 do Palmeiras. E o Fla foi 2 vezes vice, o Palmeiras 1 vez. Bom, agora eu quero ver. Este é um cara a cara, como nunca antes fizemos aqui. Por quê, William? Tudo igual, jogador com jogador? No padrão, ok. Porém, é um cara a cara da temporada. Não é do jogo que vão se enfrentar, não é a história deles, não é o dia, o fim de semana e tal. Tem um critério muito claro e eu não permito nenhum tipo de questionamento a esse critério, porque ele é claríssimo e o professor já aprovou. Muito bom. Seguinte, na temporada... A regra é clara. A regra é clara, Cacô. Na temporada, quem jogou mais? Este ou este? Este ou este? A regra é clara de uma maneira que talvez nunca tenha sido nesse quadro. Na temporada... Dessa vez a regra é claríssima. É na temporada... É clara. Regular? Clara. Muito bom. É na temporada Libertadores, Copa do Brasil, na temporada Brasileiro? A temporada 2022. E ali na tela tinha títulos. O Palmeiras tem um título a mais, 3. Você falou que estadual não vale nada, agora colocou na vale tela nada. 3? Não vale nada. Pro Palmeiras, é um detalhe. Legal, o Palmeiras é o brasileiro. A Liberta tem peso 2 naquela coisa. Não venha com essa, não. Não venha com essa, não. Olha aí. Liberta tem um peso que a tela não mostra. Então a gente vai ver Boa, professor. como vai ser essa diferença nos elencos. Atenção, Abel Neto. Diga lá. A temporada 2022 foi do Santos ou foi do Everton que está indo para a Copa do Mundo? O Everton. O Everton. Não, a temporada foi dos dois, espetaculares. Mas eu tivesse que escolher entre os dois, eu escolho o Everton. Perfeito. Meu critério é esse, não vem querer mexer, não. Perfeito. Não, imagina. Nath. O Everton. O Everton. Prof. Quem é que está na lista para a Copa do Mundo? O Everton. Então pronto. Meu Deus, hein? Aí é muito claro. E o Cacô, só dá o seu plazinho aí, Cacô.
O Everton também, nem só pela lista, mas por ter jogado mais que o Santos e sendo mais decisivo e mais goleiro que o Santos, que até entrou depois, né? É verdade, é verdade. Bom, aqui é o seguinte. Rodinei, uma reta final de temporada de Rodilindo. E o nosso glorioso Marcos Rocha, que já oscilou no Palmeiras, já foi muito criticado, mas a temporada foi boa. E aí, o prof tá rindo. E aí, prof? Eu tô rindo porque aí a temporada vai falar mais alto. Né? A temporada do Rodinei, principalmente essa reta final que você levantou aí, foi mais vistosa. O Marcos Rocha foi até regular. Não foi uma temporada ruim do Marcos Rocha. Mas eu acho que aquele brilho do Rodilindo na reta final não pode ser esquecido, né? Então, como é um cara a cara de temporada... Você está analisando... Temporada do Rodinei. Você está analisando a temporada do Rodinei? Ou a temporada? Temporada do Rodinei. Não, é que a reta final foi tão vistosa que cobriu a temporada. É melhor... Então, vamos lá. É melhor o brilho da reta final do que a regularidade de uma temporada inteira? Estou conscientemente optando pelo brilhareco do Rodinei. Do que pela temporada. É brilhareco. Você está votando no cara e está diminuindo? Não foi antes e não será depois, isso. Vou de Rod. Vai de Rod. Ô, Abel, você que gosta de cornetar, guarda essa aí para as próximas. Ele está dizendo que vale mais o brilho de uma reta final do que a regularidade da temporada esse inteira. brilho dessa reta final... Sua colocação foi perfeita. Você só errou dizendo que eu gosto de cornetar. Adora. Tá maluco? Pô. Adora. Corneta aí, meu filho. Rodilindo ou Marcos Rocha? 1-0 pro Rod, já, ó. Eu acho que aí vai uma questão de estilo. Do que você gosta mais. Você gosta mais de um cara mais ofensivo? Você vai no Rodinei. Você gosta daquele cara que vai te dar mais segurança? Não só tática, mas defensiva? Você vai no Marcos Rocha. Não sei se vocês concordam. Mas, temporada, Rodinei. 2-0 para o Rodilindo. Eu não sei se o Leão concorda, eu preciso ouvi-lo. Fala, Caco. Rodinei também, mais decisivo e a temporada toda, acredito que pelo que ele fez, o brilho que teve nessa reta final, soma pontos na média acima do Marcos Rocha, que não fez também nada de tão espetacular assim. Ele é regular, como o time do Palmeiras é equilibrado. Então ele facilitou um pouco também o trabalho do Rodinei, né? Para o Rodinei estar à frente. Não vejo nada de tão espetacular nesta temporada pelo lado do Marcos Rocha. Não estou dizendo que ele foi mal, mas facilitou, ficou na média. E o Rodinei passou da média em alguns momentos, foi muito bem, apesar de ter até gol contra na temporada, mas ele foi bem. Pela cara que você fez, você votaria no Marcos Rocha? Não, vou de Rodilindo. Ô, Nath, só para fechar aqui, você vai dar um voto de consolação pro Marcos Rocha ou é goleado, estabelecer a unanimidade? Não, o Rodinei, eu acho que os dois fizeram a temporada equilibrada, como disse o Caco, e aí o brilhareco é o que conta como esse critério de desempate nas laterais. Rodinei ganhou de 0. Fã de esportes. Só faltava você ganhar do Fagner. Foi unanimidade. Pro Começa a aquecer feliz. aí a sua corneta. Hashtag F360BR. Participe com a gente, mande sua votação no Twitter, cornete a gente, fique à vontade. Manda aqueles recados tipo, que absurdo, estão loucos, não vem futebol, manda aí. Nem dá pra votar Somos isso aí, brasileiros e por isso escolhemos Rodinei. Fôssemos italianos, teríamos escolhido Marcos Rocha. Verdade. Concorda? Verdade. Até porque palestra, né? Questão de gosto, de Não é concepção. palestra. Davi Luiz. Não é palestra, é... O estilo de jogo. Cultura futebolística. É verdade. Não abre essa votação, não. Davi Luiz abrir, e Gustavo Gomes não só abrem, como Natinho? começam por você. Essa pra que mim você é sabe. mais fácil. Vai lá. Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. Pra mim é Gustavo Gomes. Abel? Gustavo Gomes. Caco? Gustavo Gomes. Acho que não tem. Nenhum demérito ao Davi Luiz, Tá indo mas pra Copa. é muito Gomes, Quer dizer, tá indo né? pra Copa não, é de seleção Muito paraguaia, Gomes. na verdade. A próxima é mais difícil. Agora nós temos o Léo Pereira, que começou assim e terminou assim. E o Murilão, que ainda fez mais gols, é zagueiro artilheiro. É zagueiro artilheiro, hein? Que também oscilou no começo. E também oscilou no começo e depois foi se estabelecendo. E aí, hein, o Caco? Ele olhou pra mim e falou, cara, ele tá ficando maluco. Léo Pereira... Vai ser difícil, hein? Até que enfim, né? Mas o Murilo melhor pelos gols. Ele ganha também como zagueiro e essa questão dele ter feito muitos gols, pra mim, eu vou com o Murilo. A zaga do Palmeiras é imbatível nesse aspecto. Muito boa essa disputa, hein? E aí, prof? A melhor até aqui.
Eu vou desempatar pela redenção do Léo Pereira. Acho que a redenção do Léo Pereira chama muito a atenção. Não é teste da 4 rodas, mas ele foi de 0 a 100, né? É temporada. Mas ele tá pegando a reta final. Temporada, redenção. Então, mais um motivo para eu votar, porque talvez um pelo outro eu votasse no Murilo. Mas essa redenção do Léo Pereira foi uma coisa muito marcante, né? Ele era o símbolo do descarte no Flamengo. E acabou tendo participação importante, Léo Pereira. Você foi pelo menos coerente, porque o critério é muito parecido com o que você usou para o Rodinei. Eu estou usando tempo, eu estou adorando esse negócio de temporada. Eles tiram um peso das costas da gente. Só falar quem está mais. É temporada. Atenção. Então vai lá, seu Abel Neto. Eu vou votar do jeito que tem que votar. Temporada do Léo Pereira na Libertadores jogou muito. Eu voto no Léo Pereira. No Brasileirão, Murilo jogou mais. Eu voto no Murilo. Tá, e aí, no desempate? Libertadores tem peso 2? Libertadores tem peso 2? Vai votar no Léo Pereira? Mas nesse critério, a Libertadores não... Você cortou? Deixa o Caco falar. Não, o pessoal lá. Viva o Léo Pereira. São os palmeirenses lá que estão querendo cortar que ele vai votar no Léo Pereira. Essa fala do Caco ia me ajudar para eu decidir, que tá difícil decidir. Não pode travar não, Caco. Não, na verdade, qual é o critério? A Libertadores não tem peso 2, aí não mudaria o teu voto? Eu acho que eu não tô te ajudando, tô até te atrapalhando, Abel. Peso 2 Libertadores, é isso? Não, tu sabe o que eu tô lembrando? Lembra quem fez o gol de empate contra o Galo na Libertadores no Mineirão? Murilo. É mesmo, Murilão. Murilo. Muito bem. Mas o campeão foi o Léo Pereira, né? Boa. O brasileiro foi Murilo. Então, Murilo. Murilo. Quanto? 2-1 pro Murilo? Não, o brasileiro pesa mais do que a Libertadores para você. Então. Para mim, não. Para mim, é difícil essa decisão, mas analisando a temporada inteira, juntando todas as competições, eu vou no Murilo. Tá bom. Nath? Léo Pereira. Muito bem. Todas as competições, inclusive os campeonatos estaduais, em que o Verdão foi campeão e o Flamengo perdeu para o Fluminense. Tá bom. Que o senhor não dá importância, mas eu dou importância. Realmente. Então, faz o seguinte, atenção, Flamengo e Palmeiras. Gastem todo o dinheiro que vocês puderem para reforçar as equipes pro campeonato estadual, que é o que interessa para vocês. Campeonato... Isso que é Libertadores, brasileiro. Sujo. Olha como ele é sujo. Vai lá, ganhem o estadual. E quando ganhar o estadual, torcedores, comemorem muito o estadual. E no resto do ano não importa mais. Não importa mais. Pulou mesmo, hein? Olha que cara baixo e sujo. Estou surpreso. Eu preciso desempatar, mas eu vou desempatar daqui a pouco. Atenção. Não, daqui a pouco não. Por que daqui a pouco? Tá fugindo, amigo? Porque eu sou um cara muito legal com o fã de esportes e o fã de esportes tem prioridade, eles vão à minha frente. Vamos lá. Hashtag é sobre Léo Pereira e Murilo? Eu não sei, no geral, aí vamos ver o que eles estão falando. Tá 2-2, é isso? Tá. 2-2, Aposto que já vem, vocês estão malucos. Quer ganhar tempo, William? É lógico, vou pensando, vou matutando. Vai lá, cadê o fã de esportes? Léo Pereira muito melhor, diz o Thiago Silva. O zagueiro de seleção brasileira aí, ó. Tá falando que o Léo Pereira é o melhor de todos aí. Max Miranda, vocês estão errados, tá vendo aí, ó? Aí tinha que ser a zaga, o Davi Luiz e o Gustavo Gomes. Mas a disputa estava entre os dois. Acho que o Davi tirar um e colocar o outro. Eu acho que o Davi Luiz tenha sido melhor nem que o Léo Pereira, nem que o Murilo, me desculpe. Isso eu gosto. Rafael Henrique, eu gosto desse tom aí, ó. Vocês são loucos. Fala aí, prof. Vocês são loucos. Nós estamos no campeonato e a reta final do Rodinei pesa mais. Vocês são doidos. Nós somos loucos ou doidos? Aí, Você Rafa. escolhe. Um dos dois. Ô, professor. Você, em vez de mandar um abraço pro amigo fã de esportes que manda mensagem... Interpretei ele. Rodolfo, faltou o Rodilindo na Copa. Olha. Torcedor rubro-negro. Tem gente que foi no lugar dele e que não tá jogando o que ele jogou. Só uma dúvida. Meu voto... Eu votei no Murilo, quem mais? Você votou no Murilo e o Caco, né? Votou no Murilo também. Ok. E o Caco votou no Murilo. Tivemos 2 votos para o Léo Pereira. Senhor William Tavares, por favor. E eu vou, pelo mesmo critério, do professor Celso Zelt. Gosto dessa história da reta final, gosto da história da redenção, gosto do peso 2 para Libertadores, gosto agora do Léo Pereira, antes eu não gostava. Mas peraí. O voto é seu ou é do professor Celso? Eu me baseio em pessoas com quem eu concordo, com quem eu admiro. É coligação. E aí é a coligação. Ninguém governa sozinho. Ninguém governa sozinho. Boa. Eu tive que compor com o Centrão ali, senão não ia dar certo. Entendi. Atenção, Felipe Luiz. Tá 2-2 aí. Tá 2-2.
Felipe Luiz e Piquerez, Caco. Piquerez. Até o seguinte, o Felipe Luiz, daqui a algum tempo, deve perder ao natural a vaga para o Ayrton Lucas, que até foi mais decisivo com ele quando ele se machucou. Até por isso, o Piquerez, pela temporada, vou de Piquerez do Palmeiras. Piquerez. E aí, Nath? Piquerez. Piquerez. Prof? Não foi ano de Felipe Luiz, né? Não foi. É Piquerez, Piquerez. É hora. Só paulista entendeu essa, né? Porque no resto do país é big, não é pique. Só aqui que é Piquerez. Piquerez. É Piquerez. Melhor é justificativa. Abelito, só para constar. Tenho orgulho de trabalhar com uma equipe maravilhosa. Uma equipe que tenta muito, né? Mas o meu voto é Felipe Luiz. Muito bem. Pode explicar, Abelito, enquanto eu posiciono aqui. Eu acho que ele é mais jogador que o Piquerez, apesar de... Temporada! Ele é mais jogador que o Piquerez e jogou bem no Flamengo também nessa temporada. O Felipe Luiz construindo pelo meio, mais que o Piquerez. Tudo bem, respeito seu voto. Obrigado. Mas não aceito. Professor não respeitou. Respeito seu voto, mas não Gostei aceito. do negócio do construindo. Fiquei pensando aqui. Vai mudar o voto? Não chega Vai tanto. mudar o voto? Que isso, hein? Ô, professor, calma. Ele me cornetou, agora tá me elogiando. Vou Gostei falar uma dessa coisa. do Falar uma construiu. coisa. Aqui não tem segundo turno. O que você decidiu no primeiro turno não, tá resolvido, tá entendeu? fechado. Entendi. Foi Seguinte. ruim a temporada do Felipe Luiz? Foi ruim? Não, ruim não. Ah, bom. Ruim não. João Gomes e Danilo. É uma disputa legal. É. E jovem. Jovem disputa. But, Exatamente. Que poderão estar na próxima Copa do Mundo. sim. Né? Depende. Depende, Nath, vai Essa lá. temporada decide essa. Exatamente. Porque o Danilo, pra mim, ele já jogou mais bola que o João Gomes. Mas Por a isso temporada do João Gomes é melhor, na minha opinião. Então você já vai de João Gomes. Eu vou de João Gomes. Muito bom. Nath, Idem, a mesma coisa. Eu acho que o João Gomes foi melhor na temporada em relação, mais seguro, mais colaborativo ao meio-campo, até com presença no ataque, do que o Danilo. O Danilo já jogou melhor na temporada anterior. Nessa eu fico com o João Gomes. mas nessa temporada ele estava arrebentado até ir para a seleção brasileira depois Exato, teve uma por isso que queda. eu falei que eu não sei se ele é o futuro da Aí seleção. teve uma expulsão ali importante, né? Que atrapalhou Sim. o Palmeiras na Libertadores. Sim. Foi. Contra o Atlético Mineiro. Prof, A temporada do Danilo foi a outra. Essa é do João Gomes, né? então vai dar João Gomes com uma margem excelente aí, com unanimidade. É isso, Caco? Vai votar no João Gomes também? É exatamente o que o professor falou. Se fosse o Danilo do ano passado, aí ele teria boas chances. E mesmo assim o João Gomes também estaria, olha, no mano a mano. João Gomes, temporada melhor para o jogador do Flamengo. Tá pau a pau, hein? Hashtag F360BR. Vem com a gente, hein? Vem com a gente. Se você quer a interpretação do professor Celso Zelt para a sua colocação aqui, manda pra gente, Diz dá que aquela dois. cornetada que é muito boa, vale a pena. Thiago Maia e Zé Rafael, aí eu acho que... Não, tá Acha o quê? tranquilo Qual também. seria o seu voto? Thiago Maia. Também. Thiago Maia. É o O tipo Zé Rafael de... nem termina a temporada, né? Ele acaba se machucando. Então, O Zé Rafael? em alguns jogos ele se machuca, ele tem alguma oscilação. O Zé Rafael ainda jogou. Não, ele não tá machucado, não. Não, ele se machucou Jogou- em alguns jogos. Ele não teve uma regularidade Teve isso? Eu não como lembro. teve o Thiago Maia na não temporada. foi a mesma. Não foi a mesma da temporada passada. Se eu Achei sou... que o Zé Rafael jogou muito esse ano, de Jogou. novo. Jogou mas muito ele bem, teve mas acho alguma que o Thiago Maia ainda oscilação, foi o Thiago Maia melhor. não oscilou. Então, mas Zé Rafael não é o tipo de jogador que técnico gosta de votar? Torcedor, quem gosta de um jogo mais fluido. Eu gosto mais do Thiago Maia. Entendo a função do Zé Rafael, Sim. mas é sempre aquela história da função que o cara tem. Entrou Brasil e Itália de novo aí, professor. Então, Maia isso é aí. mais Brasil. Isso aí. Zé Rafael é mais Itália. É exatamente isso. Mas eu, a como sou Itália já ganhou o brasileiro, campeonato da gente. eu vou de Thiago Maia. Thiago Maia. Eu gosto de uma coisa mais fluida. Abel, você falou Thiago Maia, é isso? Ou eu viajei? Não, eu não falei. Eu elogiei. Então manda. Achei que o Zé Rafael jogou muito, mas eu vou de Thiago Maia também. Então já deu Mas Thiago Maia. essa é difícil também pra mim. Eu gosto do Zé Rafael. Também Ele gosto. joga muito. Não, bom. Também gosto. bom, Importante também. no sistema de meio de campo do Palmeiras. Mas na temporada eu vou de Thiago Zé Maia. Rafael foi outra história de redenção com o Abel, né? Sim. Fala, Caco. Eu também, eu vou dar o voto para o Zé Rafael pelo seguinte, por mais que o Thiago Maia está muito bem votado, já ganhou, por uma questão de que muitas vezes sem a bola, sem o Rafael Veiga no time, em alguns jogos ele apareceu, ele supriu essa necessidade junto com o Scarpa no meio campo, de uma forma equilibrada.
Eu gosto muito desse jogador, mesmo que não tenha tido a temporada que o Thiago Maia teve, mas eu vou dar um voto para ele, para ficar um voto para ele, para não ficar essa goleada aí do Thiago Maia para cima do Zé Rafael, que fez uma boa temporada também. Eu tô com o Abel nessa. Sim, sim. E agora começa o... Atenção, Gerson, hein? Tá difícil aqui hein, desbancar os dois. Atenção, Gerson, hein? Vai ter que brigar muito aqui quando chegar no Flamengo. Atenção. Agora pode parar a votação. Não. Essa é boa também. Começa a ficar... Quero te ouvir, fã de esporte. Estamos separando as mensagens. Olha só. O Wagner Guzmão diz que o Felipe Luiz é muito Eu falei, fui cornetado. Só eu votei no Felipe Luiz. Temporada. Muito melhor que o Piquerez. O Thiago diz o seguinte, torcedor do Palmeiras, João Gomes é bom, mas se a temporada dele foi melhor que a do Danilo, por que não foi convocado? A pergunta pro Tite. Pois é. Zé Rafael é muito mais jogador que o Thiago Maia, diz o Vitor. Eu só quero dizer uma coisa para vocês. O critério é temporada. Mas Vamos puxar pela memória. Talvez você pode discordar da gente. Tranquilaço. É até muito bom que aí tem contraponto aqui para provocar. Mas critério temporada. Não, e temporada à parte, eu não acho o Zé Rafael tão mais jogador que o Thiago Maia. O Thiago Maia me parece até mais técnico. Não, mas ele é um baita jogador. É mais tático, né? Ele é um baita jogador. A gente não está discutindo se é pior ou melhor. A gente está falando de temporada. Quem entregou mais na temporada? Cara, isso aqui essa aqui é uma briga... não dá, cara. Filha da mãe, para falar o português. Essa é a mais fácil. Essa fácil. pra mim é a mais não fácil. Pode cruzar? É a mais fácil. Você tá de brincadeira. Essa é a mais fácil. Rafael Veiga. Você não viu a próxima. Rafael Veiga. Não, a próxima tem que trocar isso aí, pô. Que se lesionou, ficou fora agora dessa reta final da temporada. Fazer um cruzamento aí. Mas que fazia uma temporada sensacional. Aí teve Covid, né? Já não voltou mesmo e tal, até que se lesionou. E o Everton Ribeiro, que fazia uma... Enquanto esse aqui estava em alta, esse aqui estava em baixa. Fazia uma temporada com o Paulo Souza, fora de posição e tal, etc. Aí veio o Dorival. E o futebol do Everton Ribeiro fez isso. Então a situação é a seguinte, quando esse estava bem, esse estava mal. Quando esse ficou mal, até porque saiu, esse aqui ficou bem. Aí já adiante, essas três aí são muito fáceis. Não, só um, não queima a largada. Vamos lá, tá muito aflito, tá ansioso. Calma. Quer que eu te fale uma verdade dolorosa? Eu quero, fala. Uma temporada inteira, nenhum dos dois teve. Nenhum dos dois teve. O Zé Rafael teve o primeiro pedaço de temporada, o Everton Ribeiro teve o segundo pedaço de temporada, e mais do que a temporada, eu vou ficar com a memória mais recente. Aí eu vou ficar muito com o momento. E o momento é do Everton Ribeiro. Não é momento, é temporada. Não vem com esse papo. Não, mas eu acabei de falar que nenhum dos dois tem uma temporada inteira. Então eu vou ter que desempatar de algum jeito. Eu vou desempatar com a lista para convocação para a Copa. Fala. Everton Ribeiro. Um voto para o Everton Ribeiro. Caco. É até essa questão da Copa, se o Rafael Veiga não estivesse machucado e o Coutinho machucando, será que se o Tite tivesse dado chances, ele não seria, junto com o Scarpa, claro, um candidato aí à Copa do Mundo também, porque o Palmeiras não teve esse jogador convocado pelo Tite, nenhum jogador desse meio de campo espetacular. Mas eu fico com... E ele não sabe. Que confia os tambores. Quem? É que eu fui olhar pra tela aqui, entrou Everton, Rodinei e me embananei aqui. Ih! Deu uma loucura aqui na tela, hein? A tela enlouqueceu. Mas eu vou com o Everton Ribeiro. A tela enlouqueceu. Travou aqui, se amigo. Eu podia cruzar, William. Travou aqui o negócio. Sabe por que eu travei? Eu queria cruzar. Não dá pra montar um meio de campo cruzado. Tem que ser o Everton Ribeiro contra o Rafael Veiga. Aí eu vou com o Everton Ribeiro. Eu vou fazer o seguinte, hein? Eu vou reiniciar essa tela. Vamos ver se a gente consegue. Tudo que a gente não tem problema. Põe aí o Everton. Vai, o Everton. Calma que eu vou chegar lá enquanto você dá o seu voto, tá bem? Então, peraí, Caco, ficou quem pra você? Everton Só pra repassar, Everton Ribeiro. Ficou o Everton Ribeiro. Temos 2 votos para o Everton Ribeiro. Seus argumentos. Monta um negócio seu direito voto aí. Enquanto eu arrumo aqui. Põe aí o Everton. Aqui deu o Everton. Rodilindo. Aqui, Rodilindo. Gustavo Gomes. Léo Pereira. E Piquerez. E temos aqui o Piquerez. Ou Piquerez. João Gomes. É Piquerez. Subindo. Tem que arrumar bonitinho. João Aí Gomes. a gente vai lá. João Gomes. Thiago Maia.
certo? Sim. Aí, e calma. Calma. Muito bem. Agora, tem 2 votos do Everton Ribeiro. Você, seu voto. Faço uma pergunta para vocês, para exemplificar. Faça. Quem teve melhor temporada? O Bruno Henrique ou o Dudu? Não, Dudu, né? Por quê? O Bruno Henrique ficou fora a temporada inteira. O Bruno Henrique não jogou, ficou então fora. É óbvio que é Everton Ribeiro. Rafael Veiga ficou fora um tempão, machucado. Difícil votar nele. Então já deu o Everton Ribeiro. Meu voto é Everton Ribeiro. Quer dar um voto de consolação aí, ô Nath? Não, porque eu não tenho É essa... temporada, o cara ficou fora Everton um tempão Ribeiro. na temporada, pô. Não é? Eu tô errado. É muito... que o pedaço anterior do Everton Ribeiro também era bem Mas é muito dentro do contexto do Abel. É a temporada. O cara ficou fora metade. Então a gente tem que votar em quem fez a temporada inteira. E aí, se o Rafael Veiga tivesse terminado a temporada, com certeza ele teria terminado em alto nível, muito provavelmente. Aí a disputa seria mais leal. Não era o meu objetivo, mas minha argumentação direcionou o voto dos amigos. Faz parte. Faz parte. De novo, a nossa composição. Fã de esportes, você torcedor do Palmeiras, você torcedor do Flamengo, principalmente. Agora chegou um momento dos mais interessantes. Arrascaeta e Gustavo Scarpa. A mais fácil essa. Segundo o Abel. O Abel gosta de dizer que nas mais difíceis estão as opções mais fáceis. Não. O Abel, se alguém não votar no voto que eu vou dar é clubista. Aqui, ó. Arrascaeta e Gustavo Scarpa. Você em casa, hashtag F360BR, mande bons argumentos. Vai, prof. Quer que eu comece, prof? Um eu acho melhor jogador que o outro. Eu acho que o Arrasca é mais jogador que o Scarpa. Peraí, prof. É temporada, filho. O que ele é... o Viola aqui já veio cornetar, trocou ele, saiu do lado de lá e veio pra cá. Não, ele não tava nem aqui. É temporada. O cara que é gênio, ele pode ser gênio, mas o outro ser melhor na temporada. Você entendeu? Você continua com esse voto? Então, agora que ele prestou atenção. Vai, prof. Alguém vai dizer que o Arrascaeta é campeão da América, coisa que o time do Scarpa caiu fora. Mas o Scarpa também foi bem nas competições que o Palmeiras caiu fora. O Scarpa não foi bem. O Scarpa foi ótimo. E mais do que ótimo foi ainda no Brasileiro, né? Sim. Eu fico com a temporada do Scarpa. Fala, Abel. Não, você falou do Arrascaeta, Libertadores. Você esqueceu que o Arrascaeta vai para a Copa do Mundo, amigo. Então, sim. Pela seleção uruguaia. Certo. E iria, se ele fosse brasileiro, talvez ele fosse também. Pô, tá de brincadeira. Mas o meu voto é pro Gustavo Scarpa, que, na minha opinião, temporada, apesar de eu ser fã do Arrasca, eu sou fã do Arrasca, joga muito, jogou muito de novo essa temporada, mas o Gustavo Scarpa arrebentou. Apesar daquela expulsão. Caco. Por que eu me embananei ali, William? Porque eu queria colocar o Arrascaeta e o Gustavo Scarpa. Esse é o voto mais difícil. Tirava o Everton Ribeiro e fazia uma manobra e cruzava os votos. Mas isso. É um cara a cara bem difícil. Eu vou ficar com o Scarpa também pela temporada, levando em conta o Arrascaeta sendo mais jogador, estando na seleção uruguaia, qualquer seleção da América do Sul, da América Latina, talvez até algumas europeias, ele seria convocado se ele fosse de algum país, porque é um grande jogador. Agora, o Scarpa, na relação com o resto do time do Palmeiras, ele está muito acima individualmente nesta temporada. Ele é o cara do Palmeiras. O Arrascaeta divide em alguns momentos com o Gabigol, com o Pedro. Tem jogos que ele é decisivo. O Scarpa é mais protagonista isolado. O Arrascaeta no conjunto do meio para frente, ele divide um pouco com o Pedro e com o Gabigol, sendo o principal jogador, na minha opinião. E por isso eu vou ficar com o Scarpa, que ele tem mais protagonismo nessa temporada para o Palmeiras. Se você fizer uma outra pergunta, cara a cara, quem é mais jogador, quem é mais showman, quem é mais... Arrascaeta. Isso. Quem teve a melhor temporada? 2022. Sim. Na minha opinião, Gustavo Scarpa. Então é isso que eu estou tentando explicar meu aqui voto pro Viola. Mas eu respeito a opinião do Viola. Eu respeito. Você acha que foi o Arrascaeta, né? Acho até justo colocar um votinho, pelo menos, para o Arrascaeta, para não dar uma unanimidade. Nath? Mas não vai ser meu. Temporada... A personalidade, hein? Vai ser para quem, se fosse brasileiro, estaria na Copa. Pelo menos entre os 26, Gustavo Scarpa.
Muito bem. Gabigol e Dudu. Nossa, mas isso aí pra essa mim é difícil. Até que enfim, uma difícil pra você, hein? Essa pra mim é Meu Deus do céu. Não, até que enfim, não. Felipe Luiz e Piquerez também foi difícil. Eu votei no Felipe Luiz. E o Murilo também. O Murilo com o Léo Pereira foi difícil. Pesado também. Natália Ferrão. Vou deixar pra você abrir essa A discussão. comentarista que sai da caixinha. Gabriel Barbosa, porque na função em que ele se remontou na temporada, ele foi muito bem também. Então, Gabriel Barbosa. Abel. Essa é muito difícil. Posso votar nos dois? Não. Ficar em cima do muro? Sinto. O Dudu, jogador... Se eu quisesse alguém pra ficar em cima do muro aqui, eu teria convocado o Rafael no Prats. muro quanto você. Mas não é o caso. Tá no muro, que nem eu? Eu tô. Mas eu já peguei um critério. Essa é difícil, hein? Já Achei um critério. peguei aqui e fui buscar um Não, mas eu vou Pera votar... um pouquinho. Diga. Suspense. Diga. Caco. Vota você, Caco. Obrigado, vai me ajudar. Mas Que O rufem os Gabigol tambores. na final da Libertadores foi espetacular. E essa função que ele exerce no Flamengo, depois do Dorival, e ele ter se reinventado e voltado a jogar, e até podendo ser cotado, por que não poderia estar no lugar do Daniel Alves com o Militão na seleção? Isso valeria para o Scarpa, para outros jogadores, e não para o Daniel Alves, que foi convocado pelo Tite. Eu vejo o Gabigol com uma temporada melhor. Mas que jogador espetacular, que é o Dudu, e os gols que fez agora nessa reta final pelo Palmeiras, mas eu fico com o Gabigol. 2 votos para Gabriel Barbosa. Agora você, Abel. O meu voto também é pro Gabigol. Pelo que fez na Libertadores, na Copa do Brasil, jogando... Eu não acho que seja tão diferente assim da posição, porque em 2019 ele já fez muito o que ele fez esse ano com o Bruno Henrique. Trocava de posição com o Bruno Henrique, cansou de dar assistência para o Bruno Henrique, mas nesse ano talvez numa intensidade maior do que fez em 2019 para ajudar. Ainda ajudou a levar o Pedro para a Copa do Mundo, o Gabigol. Ele não foi, mas o Pedro foi. O Dudu joga demais. Essa talvez seja a mais difícil de todas. Você deixar o Dudu de fora é realmente triste, vamos dizer assim. Mas Gabigol, temporada. É dolorido. Prof já deu Gabigol, mas eu quero... O meu voto é do Gabigol também, mas é tudo muito igual. Mesmo essa reinvenção do Gabigol, eu acho que ela é compensada por tudo que o Dudu faz no Palmeiras hoje. Agora... O seu voto é Dudu. Não, o meu voto é Gabigol pelo gol do título da Libertadores. Mais uma vez, né? Você está levando a Libertadores a ferro e a fogo, é um critério seu, mas está sendo coerente. Está sendo coerente. Agora temos Pedro e Rony. Essa é difícil também. E Rony. Esse aqui... mas vamos manter o critério, né? Olha... Dá pra manter o critério. Quem que eu vou O critério de quem tá indo pra Copa. São 2 temporadas boas, né? Quem conseguiu chamar mais atenção do técnico da seleção acabou sendo o Pedro. Significa, então, que você concorda com o Tite. O Tite, então, acertou na convocação. Concordo demais, em número, gênero e grau. Jogador ou temporada? É temporada. A temporada do Pedro levou a seleção e levou a Copa do Mundo. As duas coisas. Lembrando que também é uma temporada do Pedro pós-Dorival. Sim. Que era outro que penava com o treinador anterior. Temporada. Vai, Caco, fala aí. Paulo Souza, o Pedro nem jogava 2 minutos. O Pedro é mais jogador e foi mais jogador do que o Rony. Vou de Pedro. E tá indo pra Copa. A Nath também vai de Pedro. E o Abel? Eu vou no Evair dos tempos modernos. Pedro. Apesar do Rony ser um monstro, mas a temporada do Pedro foi melhor. Foi mesmo, prof? É isso? Foi, ganhou um lugar, né? Coisa que... Um lugar no time, no clube e depois na seleção. O Pedro. Olha só que coisa maravilhosa aqui, hein? Os treinadores. Aqui, o campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Aqui, o campeão brasileiro. Espetacular, hein? Que briga boa. Aqui, o cara que faz um trabalho espetacular de 2 anos. E aqui, o cara que fez um trabalho espetacular, que teve que mexer no time todo, conseguiu montar a dupla Pedro e Gabigol. Né? Temporada. Conseguiu resgatar Rodilindo, conseguiu resgatar Léo Pereira e fez um trabalho maravilhoso, porém, em 6 meses? É isso? 6 meses, né? Por aí. Que disputa legal. Mas para mim ainda é desleal. Tem um recado do nosso companheiro Fernando Saraiva. Fernando Saraiva, tá nos vendo? Está nos assistindo e falou que estamos todos com os currículos manchados com nossa votação. Por causa do Rodilindo?
Por causa do Rodilindo, certamente. Um abraço. Vai, prof. Um abraço para Fernando Saraiva. Um abraço para o Fernando Saraiva. Sumiu, hein, Saraiva? Cadê você aqui no programa? Fala aí, prof. Temporada, o Dorival ganhou 2 títulos dos mais cobiçados contra 1. Mas o time jogou essa bola toda contra o Corinthians na final da Copa do Brasil? Mas o Dorival levou 2 títulos contra 1. Mas jogou essa bola toda o time? E ganhou o mais importante de todos, que é a Liberta. O que importa é resultado? O que importa é a temporada. Então, mas o que importa é resultado? Dorival, temporada. No momento em que Leon desmaia no switcher. Poxa, professor. Leon, o Pedro Ferrari está assumindo o comando aqui do programa. O melhor da temporada desmaiou. não é o Abel. O Abel é o melhor das temporadas, no acumulado. Agora, você pegar só o ano, nesse recorte, o Dorival tem 2 títulos contra 1 e tem o mais importante de todos, que é a glória eterna. Muito bem. Recado do Pedro Ferrari. Leon está desmaiado. E o Pedro Ferrari abandonou o switcher, mas deixou um recado. Quem votar no Dorival não vota mais. Mas não precisa votar mais. Aí você vê como é a democracia desse país. Tem mais. Tem surpresinha. Tem surpresinha. Tem surpresinha. Tem surpresinha. Torcida? Tem a pegadinha do William. Vem fazer gol. É isso, rapaz. Dorival, você. Revelação deve ser. Temporada é o ano inteiro. Vale Dorival, é melhor e não faz mal. Peraí. Temporada é o ano inteiro. Campeonato Paulista conta? Você que sabe, seu critério. É a temporada. O Dorival disputou um campeonato estadual? O Dorival? Não. Apesar da rima, o Dorival não disputou o estadual. Legal? Mas o Ceará, que foi rebaixado agora, teve uma campanha espetacular no início da Sul-Americana. Quem era o técnico? Dorival. Só vou te lembrar que o Dorival... Faz parte da temporada do Dorival. Claro que faz. Está certíssimo. Você está certíssimo. Obrigado. É a temporada. O Palmeiras campeão começa o brasileiro perdendo em casa para o time do Dorival. Então você vai de Dorival? Dorival. Legal. Pedro Ferrari chuta tudo no switcher. Estou ouvindo aqui, tem que ser... Estão quebrando tudo lá. Só deixa um recado para ele. Pro Abel ganhar agora só se for de virada, tá, amigo? 2-0. Eita, O professor virou rubro-negro. Olha só. Professor. Eu vou falar uma coisa. O Palmeiras... Então eu vou botar ele na fogueira. O Palmeiras é o time da virada. 7 viradas. O Abel falou. É o time do amor? O Abel falou. Atenção. Ganhou um título importantíssimo, histórico, mas não é a melhor temporada do Abel. Exato. Quem manda ele fazer melhor? Teve um ano que ele ganhou mesmo que o Dorival, Libertadores e Copa do Brasil, não teve? Justo. Mas não foi o ano onde o Palmeiras jogou melhor com o Abel? Só um. Sim, mas a gente está comparando a temporada dele com a do Dorival. Isso. Temporada. É a do Dorival, é isso. Temporada. Nunca se esqueçam disso, é temporada. Tem uma grande diferença entre esses dois técnicos. Qual? A grande diferença é que o Dorival Júnior tem um elenco estrelado em que individualmente ele tem um potencial muito grande. O Abel Ferreira fez muito coletivamente no equilíbrio que o Dorival não conseguiu fazer nesse Flamengo. Você vai relativizar, é isso? Também não deu tempo ainda, né? Em toda a temporada. E o Dorival chegando, mesmo depois do Paulo Souza, que é... Bate aqui. Não. Tô esperando você terminar que eu quero falar. Eu acho que ele não vai concordar contigo, não, viu? Eu vou de Abel Ferreira, porque pra mim, na temporada toda, ele foi o cara que conseguiu um maior equilíbrio, mesmo não tendo jogadores tão estrelados. Equilíbrio, não, esse é o outro. Há muito tempo se falava muito do quanto o Palmeiras não tinha um cara que fosse assim, se olhar pro Palmeiras é coletivo, o quanto ele conseguiu extrair e dar regularidade a essa equipe. Então, pra mim, a melhor temporada continua sendo do Abel Ferreira. Eita. O Abel Ferreira não tem jogadores estrelados. O cara tem o Everton, tem Gustavo Gomes, tem Rony, tem Dudu, tem Danilo, tem Hendrick. Scarpa. Tem Scarpa. Hendrick não, senhor. Não coloque Piquerez. E não tem jogadores estrelados. Não coloque Hendrick Dona Natália Ferrão. Não, senhor. Não, senhor. O Abel Ferreira não tem jogadores estrelados. Você citou em cada posição, o senhor entendeu. Meio campo, ataque, defesa, você citou em tudo. Aí não vou repetir. Lateral. O Everton, Gustavo Gomes, Danilo, Rafael Veiga, o Gustavo senhor entendeu Scarpa, o que eu quis dizer. Rony, Dudu,
Endrick não tem jogadores estrelados? Quais desses Explica, por foram favor. jogadores que atuaram na Europa em alto nível e que voltaram acima do que os que atuavam na temporada no Brasil? Quais? Quais desses eram citados como grandes jogadores na Europa? Quais? O que eu quero dizer é... O Palmeiras quer dizer que o Flamengo tem mais, é isso? O Flamengo é mais estrelado. Coletivamente, é um time equilibrado? É. Porém, ele tem jogadores que, individualmente, são mais característicos do que o Palmeiras. O Palmeiras, coletivamente, funciona muito melhor. Se você pegar hoje quem é a grande estrela do Palmeiras, a gente vai falar do Gustavo Scarpa. Mas você vai penalizar o Dorival por isso? Se você for falar do Flamengo, o Flamengo tem o Gabriel Barbosa, ele tem o Pedro numa grande temporada e individualmente está fazendo muito. Arrascaeta, Everton Ribeiro e João Gomes. Qual desses brilhou na Europa? Então, você falou sim. Quem fez esses caras andar antes do Dorival? Tudo isso eu concordo. Fora o Jesus. Pra mim é Abel Ferreira. Não adianta ser esse cara nesses argumentos. Apelou. Não, mas quando você diz... Tá legal. Quando você diz mais jogadores estrelados, eu até concordo. Agora, quando você diz... Eu respeito sua opinião. Não tem jogadores estrelados, eu discordo. Teve gente que falou não tem que valores individuais. Não, ele tem valores, mas quem tem mais valores individuais para desequilibrar um jogo é muito mais o Flamengo do que o propriamente. Teve gente que falava que ia fazer esse time andar com esses milhões todos e não fez. O papo de vocês tá maravilhoso. Tirar um descanso aqui. O equilíbrio do Palmeiras não foi suficiente, Porque tá uma delícia acompanhar esse debate aí de vocês. Eu não tô nem me metendo. Virou falando Caco, você vai empatar ou você vai escolher o Dorival? Eu e a Natália falamos tanto que eu já esqueci. Como é que tá a votação? 2-1 para o Dorival. 2-1 pro Dorival? Então, ou agora tem empate... ela votou no Abel e nós dois votamos no... A gente votou no Abel. Até esqueci em quem eu votei. Não, mas pra isso eu tava aqui prestando atenção. Você votou no Abel. Se quiserem continuar, eu fico até a hora que vocês quiserem. Ele votou no Dorival. Eu não votei no meu xará. Eu votou no Dorival. Eu tenho uma vontade, William. De sentar aqui do meu lado? Eu tenho uma vontade de deixar tudo igual para que tu tenhas que decidir o voto final. Então vai. Mas o meu critério... Você que não, sabe. mas o meu critério... Faço isso? Você que sabe. Mas eu vou contra a minha opinião. Então não pode. Deixar o William no cara. Já confessou, não pode. Então, peraí, a gente pode ouvir o voto do William pra antes do temporada, eu vejo que é muito forte. Pode ser? Não pode, porque nesse programa tem critério e tem respeito hierárquico. Tem que ser vocês. Tá bom, Fujão. Vai lá, Caco. Tá bom, então vamos lá. Pelo critério do mata-mata, Libertadores, Copa do Brasil, o equilíbrio, o estrelismo a mais de jogadores do Flamengo contam, concordo com a Natália, mas nessa questão dos jogos eliminatórios, o fato do Palmeiras ter caído fora dá uma certa vantagem para o Dorival. E eu vejo o Dorival chegando depois. E ele não pega esse time equilibrado que tem o Abel desde o início do ano. Então ele dá um salto muito maior de qualidade e conquista os maiores títulos e termina a temporada em desempenho time a time. A diferença é mínima, mas o Flamengo mais time nesse momento, isso não dá para ser medido pela tabela do Campeonato Brasileiro, é pelo desempenho dentro de campo. O time do Dorival e os títulos que tem, para mim, ele na temporada, e bem pego pelo Abel, a questão do Ceará também. Legal colocar isso na fatia. E eu fico com o Dorival Júnior e aí não vou deixar empate para que o William decida. Mas, ô Caco, você falou da questão do Abel. O Abel, você falar que ele tem um equilíbrio desde o começo, mas é porque ele criou esse desde o começo. Então ele tem o seu mérito aí. Mas também. Em outras temporadas, Natália, vem de outras temporadas esse equilíbrio. Então aí é e nessa temporada, ele não aproveita esse equilíbrio para ganhar os títulos que se esperava. Né? A régua, né? O teto do Palmeiras e a exigência é muito alta. Pelo menos um desses títulos, se ele tivesse ficado com a Copa do Brasil e o Brasileiro, aí eu teria um critério diferente. Eu vejo que o Dorival atropelou nas Copas com o Flamengo, foi muito acima dos demais, não em primeira fase, eu digo, mas na fase final decisiva. E no Brasileirão, depois, sem as Copas, aí mesmo que o Palmeiras já vinha bem, foi muito tranquilo, até brigando com outras equipes, o próprio Internacional, que foi muito mal até na Copa do Brasil. Não, e aí... Tava bom aqui, viu? Eu vou ter que dar a vitória ali pro Dorival. E esse é o tipo de coisa que a gente não tem como ganhar, a gente só sai perdendo, né? Que agora é a torcida do Palmeiras. O Leão abandonou, o Leão abortou o negócio aqui. Leão abandonou. Quem manda ele inventar esse negócio de temporada? Ele abandonou no Murilo já. Quem manda ele inventar esse negócio de temporada? E digo mais, se o Abel ganha mais uma Copa
E se a Libertadores estivesse com o Dorival ainda teria ganho o mais importante dos títulos. Que é isso, hein? Agora a surpresinha. Para encerrar. Qual dos dois é mais candidato para suceder o Tite, por exemplo? O Abel. Olha que pergunta diferente. O Abel. Qual dos dois é mais candidato para entrar no lugar do Tite? Na minha opinião, o Abel. O Abel é candidato em 2 seleções, inclusive na portuguesa. Revelação! Com certeza. Revelação? Isso aí não dá. Não, aí não. Aí não precisa. Por favor. Não precisa. Ora, bola. Tá de brincadeira. Não. Aí você tá de brincadeira. Primeiro, isso aqui é o seguinte, o nosso glorioso editor-chefe, ele percebeu que podia dar um pouquinho mais de Flamengo, então ele criou uma categoria, onde obviamente vai dar Palmeiras. Obviamente vai dar Palmeiras. Contra qualquer um. Não é culpa do Matheus França. Matheus França não é ruim, pelo amor de Deus. É que né? nem Mas você podia colocar qualquer um aqui, de qualquer time, com o Endrick, que vai dar o Endrick. Vai dar o Endrick. Não, Depende. Se você colocar o Atlético Paranaense, exatamente. pode dar Vitor Roque. Você acha que dá Vitor Roque? Ali dá jogo, claro. viu? O Vitor Roque dá jogo. Aí, Leon. Não estou dizendo que o Vitor Roque vai ser mais jogador que o Endrick. Qual é o critério para analisar? Esse é o ponto importante. Temporada. Agora, se você analisar, se estiver valendo a temporada do Endrick na base, aí... né? A temporada aí ele do menino, briga com né? o Vitor Roque. É a temporada no profissional? Não, temporada. Temporada vale tudo. Conta? Quem tem mais gol no ano, pergunta o Leão. Mas não é Vitor Roque. Copinha. Não, mas se tu colocou o Ceará pro Dorival, então tem que contar também. O Ceará é profissional, time profissional. Mas tem que contar. Mas é a temporada do menino, a temporada do menino. Temporada do menino. Temperada não. Não do Gabriel Menino, do Endrick. Temperada é que eu já tô com fome. Tá dando... Eu já tô com fome. Temporada. Gente, ó, eu preciso almoçar. Gente, deu o Endrick, né? Pronto. Vai ficar na discussão aqui. Temporão. Não dá. Tem discussão. E os porquês? Você sabe a temporada? Eu acho que assim, essa conversa aqui só serve pra gente fazer aquele discurso. Matheus França é muito bom, todo respeito ao Matheus França, merece, tem um futuro brilhante, etc. Eu voto no Endrick. Posso fazer um resumo rápido? Aí. O Endrick, qualquer coisa, o Leon, se ele ainda estiver aí, me ajude. O Endrick foi campeão sendo estrela da Copa do Brasil Sub-20, é isso? Isso, da Copinha. Campeão estrela da Copinha. Isso. Brasileiro Sub-20. Isso. Tem mais coisa ainda? Parou por aí. E aí, entrou no profissional e tal, etc. Claro, não foi protagonista, pegou a reta final, mas tinha todo um apelo, Há necessidade? Tá bom. Como diria João Guilherme? É isso. Eu acho que não há necessidade. Não. Seu voto, professor, em uma palavra... Eu nem vou apelar para as categorias de base, não. Eu acho que a revelação tem muito a ver de como o cara chega, né? Independentemente do número de jogos, porque, claro, como profissional, ele não tem uma temporada. Matheus França também mal tem uma temporada, embora tenha mais que ele. Mas já deu para perceber que o Endrick é diferente, né? É muito Endrick. Peraí. É temporada. Dá para perceber que é diferente, não é futuro. Não, mas não é futuro, é temporada. Ele tendo participado, para mim já é o futuro. Como é votado a revelação do Campeonato Brasileiro? Tem que ter pelo menos 20 jogos, ter até quantos anos? 23. 23? É. Então, nenhum deles tem esse. Então, esquecendo a base, o que aconteceu na base, se fosse Endrick e Vitor Roque, você votaria em quem? Não é o Vitor Roque. Então. Se fosse. Aí pega. Não é o Vitor Roque. Mas não é o Vitor Roque. Eu só lembrar vocês que é o Flamengo. O Vitor Roque não tá no Flamengo. E eu quero pimentar o programa. E eu confesso que já votei em Vitor Roque para revelação do brasileiro. E o Caco já votou no Endrick. Eu quero saber do Fã de Esportes. Hashtag F360BR. Vem, Fã de Esportes. Corneta. Dá porrada. Vai lá. Vamos ver. Isso. Atenção. Temos aqui a participação do Samurai. Verdade. Gustavo Scarpa no Arrascaeta deveria ser considerado um crime. Depende, Samurai. Você falar da temporada. Olha aí. Não é a carreira inteira, é a temporada. Não dá pra votar assim. Rafferton e Scarpaeta. Acho que resolve esse debate, diz a Cris. Vocês são muito top. Você também, Cris. Obrigado. Pra mim ia ser só o Zé Rafael ali, o restante era Arrascaeta, Gustavo Scarpa e o Everton Ribeiro. Esse era meu meio campo. Lenildo, bom dia pra você também, Lenildo. Se for por temporada e tempo jogado, o Rony tá na frente do Pedro. Concordam comigo? Acho que eles não concordam, não. Pedro é excelente jogador, mas ficou mais de meia temporada no banco. Ele tá sendo mais quantitativo. E nós mais qualitativos. O argumento dele não é errado. Tem a ver com aquele argumento do
do Rafael Veiga, que ficou fora de uma boa parte da temporada porque estava lesionado. Olha o Haaland. Né? É o Haaland. Esse é o nosso Haaland. Abel Ferreira foi bem o ano inteiro, desde o Mundial. Dorival passou um tempo esquecido. Eu acho que não passou esquecido, passou esquecido da grande mídia, porque estava fazendo um trabalho ótimo lá no Ceará. Hein? Edson Melo. O Dorival tem 2 títulos e foi conquistado em metade da temporada, enquanto o Abel, que é muito bom, jogou a temporada toda. Tá aí o Edson, é isso aí, ó. Temporada. Muito bem. Então é isso aí, nação. Espero que você tenha gostado desse react, desse cara a cara entre Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, né? Eu vou responder algumas coisas aqui da minha opinião. Quero saber a tua opinião aqui nos comentários. Esse comentário que teve agora, né, em relação ao Pedro e Rony, o cara falou que o Rony melhor, sei lá o quê. O Pedro passou metade no banco, sei lá o quê. O Rony teve uma temporada excelente, é aquilo. O Pedro passou a metade da temporada no banco, e quando o Pedro jogou o resto da temporada, né, ou a outra metade da temporada, o Pedro se destacou tanto acima do Rony que ele foi convocado para a Copa do Mundo, e o Rony não. Simplesmente isso. Outro ponto ali, né, que eles fizeram cara a cara, na minha visão, foram entre o Gustavo Scarpa e o Arrascaeta. Óbvio que o Arrascaeta é mais jogador que o Gustavo Scarpa, mas pela temporada do Scarpa, eu fico com o Scarpa, entendeu? Pelo simples motivo que o Arrascaeta, em alguns momentos, ele foi muito decisivo, só que o que pegou muito no Arrascaeta foi questão física. E em alguns jogos ele ficava, não ficava, agora é um pouco de lesão, sei lá o quê, entendeu? Então, em comparação ao jogador, não tem dúvida, o Arrascaeta é 1000 vezes melhor, mas em temporada eu fico com o Scarpa, né? Rodinei, a parte do Rodinei, eu botava o Rodinei, né, em cima do Marcos Rocha. O que o Rodinei fez essa temporada foi, acho que a melhor temporada do Rodinei pela camisa do Flamengo, né? Ou a melhor da carreira do Rodinei. Aquela parte ali de revelação, é meio difícil fazer uma comparação que o Endrick, óbvio que a gente tá falando de futebol profissional, não futebol de base. Então é aquilo, botar dentro do pacote futebol de base não é o mesmo patamar do profissional, e isso todo mundo sabe, né? Mas é aquilo, o Endrick só teve 6 ou 7 jogos no profissional, e ele já entrou depois que o Palmeiras praticamente foi campeão. Então, fazer uma comparação. E a CBF ainda colocar o Endrick como revelação do campeonato é um absurdo, entendeu? Na minha opinião, tem alguns jogadores que poderiam entrar na seleção de revelação da CBF, né? Como o Jefinho, do Botafogo, o Vitor Roque, do Atlético Paranaense, e o Marcos Leonardo, do Santos, né? Então, esses 3 jogadores poderiam facilmente entrar na seleção do campeonato, né? Mas acabou não entrando. Mas é isso aí, tamo junto, nação. Deixa o like, se inscreve no canal para ajudar o canal aqui. É isso aí e tamo junto. Valeu!